Sercreente.com te oferece o Evangelho do Dia. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O Evangelho de hoje começa com esse versículo que já ouvimos. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. É o discurso do pão da vida. Em continuidade, Jesus insiste que a vontade do Pai, e portanto a sua própria, é de nos dar a vida, e vida eterna. A propósito desse texto do Evangelho de João, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, quando ouvimos as palavras dos lábios de Jesus, Eu sou o pão da vida, imediatamente nos vem à mente a Eucaristia, o tão sublime sacramento em que Jesus se entrega no pão consagrado, em que se entrega a nós inteiramente, com todas as suas forças, com todo o seu amor, com toda a sua graça, com toda a sua vida. Mas quero enfatizar um elemento relacionado. Comer do pão significa adesão, união, comunhão. Por isso, as palavras de Jesus, Eu sou o pão da vida, são também um convite direto a nos unirmos a Ele, a encontrá-lo, a viver com Ele, lado a lado, como aquela pessoa com quem partilhamos e vivemos os momentos bons, os momentos felizes, assim como as dificuldades e as provações. É precisamente isto que significa ser cristão: encontrar Jesus, viver com Jesus, estar unido a Ele, aderir a Ele, ter uma amizade profunda com Ele. Perguntas-te: vives tua fé com algumas orações, um pouco de adoração, um código moral recebido, ou como uma experiência de profunda amizade e união com Jesus Cristo? Em segundo lugar, as pessoas que se amam, lembremos dos amigos ou casais, ainda mais quando o amor não é interesseiro, mas real, profundo, incondicional, autêntico, leva à fusão de vontades. Ou seja, quem se ama acaba querendo o que o outro quer. Em resumo, aqueles que se amam dizem: Eu quero o que você quiser. Bem, o filho ama tanto o pai que só deseja a sua vontade. No texto de hoje, Jesus repete até 3 vezes em poucas linhas: Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade do meu Pai. Além disso, é isto que o Senhor nos transmitiu na oração do Pai Nosso. Quando orardes, dizei: Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o próprio Jesus, no Jardim das Oliveiras, pouco antes da sua paixão, levará ao extremo essa fidelidade à vontade do Pai. Afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua.
Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja, tem uma obra preciosa chamada de Conformidade com a Vontade de Deus. Nela, o santo insiste: a perfeição do amor a Deus consiste em unir a nossa vontade à dele. Agora pensas por um momento. Teu relacionamento para com Deus é egoísta ou tu buscas, de alguma forma, fazer a vontade dele? Confias que a vontade de Deus constitui todo o teu bem? Confias nele? Tu dizes a ele como Jesus: não seja feita a minha vontade, mas a tua? Em terceiro lugar, todo o texto insiste que esta vontade de Deus é uma vontade salvífica, ou seja, o que Deus quer é que tu sejas salvo, que vivas salvo, ou, em outras palavras, que sejas feliz, que tenhas vida e vida em abundância. Jesus não nos diz: eu sou o pão, mas eu sou o pão da vida. E acrescenta: esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus, portanto, foi enviado pelo Pai para que tenhamos vida. Sua vontade, portanto, não é uma vontade caprichosa. Ele não quer afastar ninguém, como diz o texto. Às vezes, Deus nos é apresentado como alguém sempre pronto para nos julgar, supervisionar, procurar razões para nos punir ou condenar. Não é bem assim. Ouvimos: a vontade do Pai é que tu tenhas a vida eterna, que sejas ressuscitado. E há muitas referências semelhantes nas Escrituras. Por meio do profeta Ezequiel, o Senhor diz: não quero a morte do ímpio, mas que ele se converta dos seus caminhos e viva. E Jesus diz muitas vezes: eu não vim para julgar, mas para salvar. E esta vontade de Deus não se estende a alguns privilegiados, mas a todos. Como diz São Paulo na sua primeira carta a Timóteo: Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens sejam salvos. Tens experiência desse Deus cujo desejo mais profundo é que tu vivas em plenitude e que fará o possível para que tu participes dessa vida eterna? Ou ainda existe em ti um medo diante de um Deus que prefere te julgar e te condenar? Que esse Evangelho te leve a encantar-te cada vez mais por esse bom Deus Pai, cuja vontade é que vivas com Ele, que partilhas de sua felicidade, e que tua fé se transforme numa relação cada vez mais profunda e amigável com Jesus, seu Filho, nosso Salvador. Senhor Jesus, às vezes o temor, a insegurança e o medo de Deus se instalam. Muitas vezes esqueço que, de uma forma revolucionária, o Senhor nos ensinou que o mesmo Deus Todo-Poderoso é o Deus Pai, que nos ama loucamente. Hoje, peço que me deixes transformar por este amor, esta ternura e esta boa nova, que muda todo o meu ser.